Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra no livro de Números, capítulo 13. Nós vamos estar lendo alguns versículos desse capítulo para podermos meditar nesta palavra. E eu quero deixar como tema dessa nossa meditação, ouvindo somente a voz do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo 25 em diante. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. A Cádiz deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amados, nesta manhã nós queremos trazer uma palavra de esperança e vida ao seu coração, dizendo que aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai certamente cumprir. E nós, olhando para esse texto, nós vamos ver aqui uma situação muito difícil que os homens de Deus enfrentaram perante aquela situação dos espias. Nós vamos ver que Deus havia falado com Moisés e havia já dito a ele que ele daria aquela terra ao povo de Israel. E Moisés, entendendo esse mandado de Deus, ele fez com que aqueles homens fossem àquela terra para espiar e trazer um relatório a respeito daquilo que eles tinham visto lá. E nós olhamos para esse texto e vemos que existia ali, no meio daqueles homens, a palavra de Deus diz que eram 12 homens, cada um representando as tribos de Israel, mas haviam ali 10 homens incrédulos, 10 homens que não confiavam no poder de Deus. Mas no meio daqueles 12, haviam também 2 homens, Calebe e Josué, homens que tinham uma intimidade com Deus e andavam na presença de Deus. Por isso, quando nós olhamos para esse relato aqui e olhamos aquilo que aqueles 10 homens colocam para Moisés e para Arão, que realmente aquela terra era uma terra promissora, uma terra que produzia em abundância e qualidade, mas eles olharam para uma outra direção. Eles tiraram o foco de Deus e começaram a olhar para os problemas. E ali realmente existia problemas, existia um povo que morava ali, algumas nações que ali estavam, que eram realmente as nações mais poderosas em termos de estratégia de guerra do que o povo de Israel. Mas esses homens, eles deixaram de olhar para a promessa de Deus. Deus havia já dito a eles que aquela terra pertencia-lhes por herança e eles iriam conquistar aquela terra pela força do poder de Deus. Mas eles preferiram se amedrontar e a se calarem diante disso. E a resposta que eles trouxeram foi uma resposta negativa perante aquilo que Deus tinha como propósito. Mas Calebe não desistiu. Calebe, ele enfrentou aquela situação e disse que não, que Deus havia dado aquela terra e que eles iriam conquistar aquela terra e venceriam aqueles homens. Por isso, nós olhando para esta palavra,
e vivendo os dias que nós estamos vivendo, nós podemos entender, irmãos, que a situação que nós estamos, ela é muito parecida com aquela situação em que Moisés se encontrou ali com aqueles homens. A palavra de Deus diz que nós, seus filhos, aqueles a quem ele escolheu, temos uma herança que é a vida eterna na sua presença. Existe uma terra para nós, uma terra prometida por Deus, aonde nós vamos desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para nos dar. Mas, infelizmente, nós vivemos no meio de um povo, o qual tem nos trazido medo, tem nos amedrontado em relação às promessas de Deus. Um povo o qual não está ouvindo a voz de Deus, mas ouvindo a sua própria voz. Eles querem viver de forma que não condiz com a palavra de Deus. E em todo o tempo eles estão amedrontados. E esse medo tem causado pânico no nosso meio também. Quando nós estamos vivendo uma situação que o mundo está vivendo, que é essa pandemia, muitos de nós estamos preocupados, estamos com medo, estamos até desesperados, porque nós não vemos um fim para todo esse problema, desta enfermidade. Mas, amados, eu quero deixar aqui a palavra confortante do Senhor. Deus nos prometeu uma vida abundante. Jesus, ele prometeu essa vida para nós. E nós precisamos confiar naquilo que Jesus nos deu e vivermos tranquilos, sabendo que Deus está cuidando de nós e que no tempo certo ele vai trazer a solução para esse problema. Até aqui Deus tem nos sustentado, Deus tem nos guardado. Nós temos vivido em meio a tantas situações difíceis, seja ela de enfermidade, seja ela financeira, seja de desemprego. As condições para nós são as piores possíveis, mas nós temos vivido diante de um Deus maravilhoso que tem suprido as nossas necessidades, mesmo em meio a tanta tribulação. E, amados, ele é poderoso para suprir muito mais do que isso. Por isso nós precisamos confiar na promessa de Deus para as nossas vidas. Deus já nos prometeu uma vida eterna na sua presença. E nós não podemos negociar aqui nesse mundo a nossa vida. Nós precisamos realmente confiar em Deus e andar na sua presença. Nós precisamos ser como Caleb, precisamos ser como Josué, ouvir a voz de Deus e estarmos prontos para enfrentar as dificuldades e as batalhas do nosso dia a dia, sabendo que nós temos já uma vitória garantida. Essa vitória foi garantida por Jesus naquela cruz, ao meu favor e ao seu favor. Por isso nós precisamos desfrutar dessa bênção que Deus tem para nos dar e esperar confiantemente no Senhor, andar na sua presença e estar prontos para as batalhas e as dificuldades do nosso dia, mas confiando em Deus, dando ouvido a Deus e não às pessoas. Por isso, meu irmão, que nesta manhã, que você possa meditar nesta palavra, que você possa conhecer a palavra de Deus, as promessas de Deus para a sua vida e se sentir seguro, sabendo que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te fortaleça e que Ele possa te dar a vitória que você está esperando. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida e eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te damos graça nessa manhã. Obrigado, Deus, pelo Deus maravilhoso que o Senhor tem sido para nós. Obrigado, Senhor Deus, pelo suprimento diário que o Senhor tem nos dado. Mesmo em meio, Senhor Deus, a tantas dificuldades, nós temos visto a sua boa mão. Deus, em nome de Jesus, fortalece o teu povo. Não deixe que eles deem ouvido, Senhor Deus, àquelas pessoas que não conhecem ao Senhor e não andam na tua presença, mas que eles possam, Senhor Deus, buscar refúgio somente no Senhor. Abençoe, Senhor Deus, os meus irmãos. Dê a eles, ó Deus, um dia vitorioso na tua presença, Pai, e que eles possam descansar nos braços do Senhor neste dia. É no nome de Jesus que eu oro e os abençoo nesta manhã. Amém e amém. Amados, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus.